Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Vamos à palavra do Senhor no dia de hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 ao 17. Primeiro capítulo, 16º e 17º versículo. E a epígrafe do texto fala sobre a justiça pela fé. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Eu preciso de que você grave só esta última frase: o justo viverá pela fé, pois é disso que iremos falar. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê. Olha, Senhor, te pedimos de que através da Tua palavra o Senhor venha se revelar aos nossos corações. O Senhor venha tirar tudo aquilo que nos impede de entender a Tua palavra e, acima de tudo, vivê-la consequentemente através da Tua vontade e para a glória do Teu nome. Amém. Amados, precisamos entender acerca disso, porque Paulo está ensinando os irmãos em Roma acerca da justiça que existe pela fé. A gente vai ver anteriormente que Paulo vai ver os irmãos, os cristãos que estão em Roma, e Paulo vai falar sobre muitas coisas. Mas, na verdade, ainda na continuação do capítulo 1, no versículo 16 e 17, Paulo vai falar sobre a justiça pela fé. O que é fé para você? O que você poderia dizer sobre fé? Bom, cada um ia ter uma justificativa ou cada um ia ter uma explicação de experiências que vivenciaram. E a gente não pode dizer que um está errado ou que o outro está certo, porque cada um vive a fé da forma que lhe convém. Tem uns que creem na hora que tudo parece que está perdido, mas tem alguns que preferem duvidar. Bom, baseado nisto, eu preciso de que você compreenda, à luz da Sagrada Escritura, o que Paulo estava querendo aqui relatar. E Paulo vai dizer: olha, não tenho vergonha do Evangelho, ou seja, eu tenho fé. Eu não tenho vergonha do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Paulo estava declarando aos irmãos e dizendo: olha, o único poder que temos extraído do Evangelho é a fé. Paulo estava dizendo: olha, se tem um poder que existe neste Evangelho é crer. Crer naquilo que não vê, mas acima de tudo naquilo que podemos entender como cristãos. Oh, aleluia! Eu estou começando a sentir a presença de Deus e eu creio que Deus ele vai envolver-te numa dimensão tão grande espiritual, de modo de que você que outrora não cria mais vai passar a crer. Vai passar a entender que todo o processo que você passara não era para te matar, não era para te destruir, mas era para você saber a força que há dentro de você. Arabaio sentio conderebiarra leblatio remantrio condeplácio. Não é tempo de duvidar, é tempo de crer. Eu sei que talvez para mim que esteja falando, a transmitir é fácil, mas permita-me eu te dizer uma experiência própria. Muitas vezes eu também duvido. Mas o senhor é pastor. Mas isso não me impede de muitas vezes na minha luta interior achar que parece que Deus não vai fazer, mas aí então que vem a mão de Deus e me mostra exatamente o contrário daquilo que eu pensei em termos de dúvida. Hoje eu quero te falar de um Deus que abriu o mar vermelho, que passeou dentro da fornalha, de um Deus que para ele não existe impossível. Talvez, meu amado,
você esteja passando por batalhas, travando batalhas espirituais dentro de você. Mas permita-me eu acrescentar o teu dia uma pitada de ânimo e trazer-te a revelação desta palavra em dizer de que é necessário que haja fé. É necessário de que você mande também esta palavra para o maior número de pessoas que estão desistindo de lutar, de crer, de continuar, de confiar no Deus que nós servimos. Este mesmo Deus que já nos livrou de tantas situações, que já nos deu tantos motivos para crer tão somente nele. Porque fé é uma carta em branco, porém com a garantia celestial e com a caneta de ouro e tinta de sangue dizendo: eu cumpro com a minha palavra. Ainda que muitas vezes a gente ache que tudo está perdido, mas o caminho sempre será crer. Evangelho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E eu não quero falar aqui sobre etnia, sobre povo, sobre quem é que tem o direito ou quem não tem. Mas eu quero falar de nós, que precisamos tomar posse desta palavra. E acima de tudo, deixar de duvidar. Dobrar o joelho quando se preciso for. Não parar de orar. Não desistir, não titubear em dois pensamentos. Mas crer. E entender que a única ferramenta que precisamos de fato usar nos dias atuais é a oração com a fé. Isso nos tornará pessoas muito mais especiais e digo de renome celestial. Como assim, pastor? Eu digo que quando se tem fé e quando se vive pela fé, a gente se descobre que tem crédito no céu. Eu não estou falando de glória humana, não. Eu estou falando de humildade espiritual, para entender e reconhecer de que sem Deus, se a gente não crer, ninguém vai crer por nós. Pois nele se descobre, nele quem? Em Jesus, a justiça de Deus, de fé em fé. De fé em fé. Não está dizendo de fé em dúvida. Está dizendo de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Observe que este relato bíblico também está escrito lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E lá, o contexto fala sobre a volta de Cristo e também sobre uma promessa. Este contexto está falando sobre o que Paulo queria ensinar para ele. Capítulo 1, versículo 11, Paulo está dizendo aqui anteriormente: desejo-vos para vos compartilhar de algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. A única forma de termos força é com fé. Duvidando, a gente não tem força, a gente se enfraquece. Entendeu agora? O que Deus quer e continua falando com você? Lembra da promessa que Deus te fez de salvar o teu marido? Deus cumpre. Lembra da promessa que Deus fez de restaurar a tua família? Deus cumpre. Lembra da promessa que Deus fez de trazer de volta os teus sonhos? Deus faz. Eu sei que talvez no olho humano, materialmente falando, você não vê nada. Mas quem tem visão espiritual entende de que Deus está entrando com providência. De que Deus, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos. Aquilo que ao olho humano não tem mais justificativa, quase que não sei, alguma de acontecer. Mas creia tão somente. Porque se creres, verás a glória de Deus. Amém? Deixa eu falar aqui sobre a campanha. Campanha Lutando pela Minha Família no seu 4º ano. E eu preciso te dizer como vai ser a campanha. Amém? Vamos lá. A campanha, ela é uma campanha espiritual, como você bem sabe, né? E ela iniciará dia 15 até o dia 21, a priori. Porém, dia 22,
A gente vai usar só para testemunhos, para contar as bênçãos, para agradecer. E eu creio que num desses dias você vai dar o teu testemunho de como o teu lar foi restaurado. Amém? O texto base é o Salmo 128, que é o Salmo da família, tá? Bom, pastor, vai ter oração? Vai ter, sim. 30 minutos de joelho e até no máximo 1 hora de joelhos. Entendeu? Conforme você aguente ou suporte. Bom, serão 3 hinos de sangue e um hino de gratidão, ou seja, um hino de agradecimento pela harpa. Pastor, eu não sei ler, eu posso colocar um hino e ficar louvando? Com certeza. Jejum é 1 hora de jejum ou mais a partir do momento em que você se acorda. Ok? Então vamos lá. Primeiro vem a oração de joelhos. Depois você, em jejum, tudo isso, tá? Você vai, acima de tudo, 1 hora de jejum. Depois da meia hora de joelho, ou 1 hora, você vai cantar 3 hinos da harpa, de sangue. Depois você canta o hino de gratidão. Em seguida, sabe o que você faz? Você vai ouvir a palavra que eu estarei enviando sempre durante a madrugada. Uma palavra de conscientização e detalhe. Não vai achar que o diabo vai deixar você fazer a campanha de boa. Vai ter que ter luta, vai ter que ter batalha. E a gente sempre orienta que você feche a tua boca no sentido de não contender, porque o adversário vai usar pessoas. Eu digo isso por experiência própria. E após você ler a palavra, você vai ler o Salmo 128 e vai agradecer a Deus. Daí então, você vai ver Deus tratando com a tua vida. E mude a sua atitude. Você não queira só que as pessoas mudem se você não muda. Então, os temas serão os seguintes, tá bom? Os temas. Olha, pai, cada tema forte. No primeiro dia, o tema será o seguinte: o que falta ao seu relacionamento não é o prazer sexual, e sim respeito e a fidelidade como casal cristão. Olha para aí que forte. No segundo dia, o tema será esse: no namoro é um príncipe, no noivado, um Dom Juan, porém, no casamento, vira carrasco. Eu errei aqui no acento, mas o certo é vira carrasco, ok? O 3 é o seguinte: o terceiro dia, o tema será: a melhor maneira de viver em paz com os seus filhos é ensinando a palavra e o poder da oração. No quarto dia, o tema será esse seguinte: vivemos numa geração que não tem mais a essência do sentar na mesa para agradecer a Deus. O quinto dia, o tema é o seguinte: infelizmente não é visto em fotos a decadência que as famílias têm vivido por aparência e falta de diálogo. O sexto dia, o tema é o seguinte: em vez de ilusões digitais, busque nas madrugadas o alicerce espiritual para restaurar sua família. E no último dia, o tema é o seguinte: o sétimo dia, é tempo de resgatar as origens e permitir ser moldado, começando pelo caráter, logo após trazendo à tona a verdadeira história de amor. Como eu havia dito, no dia 22 é o dia só de agradecimento, ok? Que Deus te abençoe. Vem comigo participar dessa campanha. Se prepare para orar. Pastor, eu posso transmitir para quem não é crente? Com certeza. Pastor, eu posso compartilhar com o grupo da minha igreja? Com certeza. Pastor, eu não estou namorando, mas eu estou orando. Eu posso participar com a minha abençoada, com o meu namorado, com o meu noivo, com o meu esposo? Com certeza. Amém. Pastor, eu sou de outra religião, eu posso participar? Com certeza. A campanha não é do pastor Adriano. A campanha é tão somente de Deus para restaurar o teu casamento. Amém. E eu creio que ao fim dessa campanha vai voltar a ir para a igreja, você, seus filhos e teu esposo como uma família de verdade. Tá bom?
Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Muito obrigado pelo teu carinho e que a cada dia nós vivamos na dependência e crendo de que sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé e assim você estará agradando a Deus. Fica na paz e até a próxima mensagem para a glória do Senhor. Pedindo mais uma vez encarecidamente que você se inscreva no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão no YouTube, tá? Se você deseja nos seguir no Instagram, coloca lá, Meditando na Palavra, @Meditando na Palavra, e você vai ver lá vários textos, alguns vídeos também salvos no IGTV, e sendo assim você vai estar nos acompanhando. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Está completando mais uma primavera hoje, parabéns. Que Deus realize os sonhos. Pastor, eu preciso que o senhor mande um abraço para mim, pois o meu aniversário é dia tal. Manda aqui o teu aniversário, que a gente vai ter o maior cuidado, o maior carinho e estar abraçando, tá bom? Um abraço e fica na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória!